Muito bem, estamos de volta para o Economia e Negócios, no dia em que estamos a falar do ambiente de negócios em Moçambique. Antes de regressarmos ao debate, vamos a um caso de sucesso e trata-se hoje de uma instituição de ensino superior que apostou em cursos relevantes para o mercado de trabalho. Estamos sim a falar do ISCTEM. No mercado moçambicano há sensivelmente 19 anos, o ISCTEM tem vindo a crescer gradualmente de forma sustentável, mantendo sempre a qualidade como princípio da sua filosofia de ensino. O ISCTEM é uma instituição de ensino superior privada, uma das primeiras que surgiu no âmbito da autorização dada pelo Estado moçambicano para que as entidades privadas pudessem também atuar neste domínio do ensino. O ISCTEM foi constituído pela SOPREL A instituição surge no âmbito da abertura criada pelo governo moçambicano para os privados colaborarem na área do ensino superior. Bom, o ISCTEM, o seu principal serviço, como é óbvio, é ensinar e aprender. Portanto, uma instituição do ensino superior forma estudantes que procuram os nossos serviços em diferentes níveis de ensino. O ISCTEM aposta na inserção dos seus estudantes no mercado de emprego como forma de desenvolver duas importantes capacidades: o saber fazer e a atitude comportamental. Naturalmente, nos primeiros tempos, não poderia, nem tinha capacidade para começar com muitos cursos. Portanto, começou apenas com alguns cursos, como os cursos de gestão, de contabilidade e auditoria, mas também gostaria de realçar um aspecto, é que apesar das dificuldades que existiam, o ISCTEM foi a primeira instituição em Moçambique que começou com dois cursos que exigiram bastante investimento, que é o caso do curso de Medicina Dentária e o curso de Farmácia. O futuro ainda repleto de desafios, o ISCTEM vai mantendo o seu crescimento de forma segura e gradual. A culminação dos estudos é feita através de estágios profissionais, portanto, existem acordos com determinadas ou variadíssimas empresas de vários ramos onde os nossos estudantes realizam esses estágios. Aliás, nós temos vindo inclusivamente a receber instituições que procuram os nossos estudantes, sobretudo os finalistas, para fazer esses estágios e para além disso, em alguns casos até oferecem algumas bolsas aos melhores estudantes de maneira a poder captá-los para o mercado. Sempre com o objetivo de melhorar a qualidade da formação académica no ensino superior moçambicano. Daqui a 10 anos, eu espero ver o ISCTEM com o maior número de docentes a tempo inteiro, com formação em doutoramento e em mestrados. O maior número. Essa é uma condição muito importante para qualquer instituição do ensino superior. Aliás, a lei faz menção a isso e eu sei, todos nós sabemos, que o governo tem estado a fazer esforços nesse sentido. Portanto, essa é uma das componentes. Ter professores mais capacitados, com melhor formação, a níveis cada vez mais altos e também com formação pedagógica sólida. Muito bem, acabamos de conferir mais um caso de sucesso e antes de irmos para o intervalo, já tínhamos referenciado o ranking Doing Business
como um instrumento que tem se levado em conta na elaboração de estratégias para a melhoria do ambiente de negócios. E justamente para falar então deste ranking, do posicionamento de Moçambique neste ranking, volto a interagir consigo, doutora Pacul. Nos últimos anos, sobretudo no último quinquênio, Moçambique tem oscilado, tem registrado oscilações naquilo que é o seu posicionamento, naquilo que é a sua classificação neste ranking que é o Doing Business. Que percepção o setor privado tem do desempenho de Moçambique neste ranking? Bem, em relação a este fator, de facto, Moçambique atingiu uma posição extraordinária nos últimos tempos, na medida em que subiu 15 lugares. É de saudar obter uma avaliação desta dimensão, mas nós pensamos que o país deveria tentar manter este passo por forma a que possamos atingir patamares muito mais elevados e posicionarmos à altura de outras economias internacionais e mesmo uma posição muito mais relevante na região. Muito bem. Gostaria de ter também a sua percepção, como o Ministério da Indústria e Comércio olha para este ranking, o posicionamento de Moçambique neste ranking, e gostaria que fizesse uma análise tendo em conta aqueles que são os elementos de avaliação para então posicionar um país em determinado lugar sob o ponto de vista de doing business. Dizer que em relação à posição de Moçambique no último relatório do Doing Business 2015, Moçambique, dentro das 189 economias, posicionou-se na posição 127, com a subida de 15 lugares quando comparado com o relatório de 2014. Dizer de que foi boa a avaliação, mas nós ainda não estamos satisfeitos com esta avaliação. Podemos fazer muito mais, podemos ir mais além do que aquilo que nós conseguimos atingir no último relatório. Dizer de que nos vários indicadores que são avaliados no relatório do Doing Business, dizer que, por exemplo, na avaliação em relação ao registro predial, nós podemos ainda fazer muito mais, apesar de que subimos 24 pontos em relação a este indicador. Dizer que com o sistema informático a funcionar, poderemos ainda estar melhor posicionados, porque o cidadão vai levar menos tempo para obter o registro predial, porque já é feito de uma forma oficiosa com o Conselho Municipal, o cidadão já não precisa deslocar-se ao Conselho Municipal e reduziu 2 passos. Em relação à lei da insolvência também foi um dos indicadores que Moçambique subiu 46 lugares, então isto ajudou muito na subida de Moçambique. Dizer de que dentro das 189 economias, a posição 127 não é muito má, porque nós, parecendo que não, somos o quarto dos CPLPs, sim. Então em relação aos CPLPs podemos atingir o primeiro lugar. Em relação à SADC, nós estamos no 8º lugar. Nós ambicionamos chegar aos primeiros lugares, entre os primeiros 5. Nos primeiros 5 lugares, por que não lutarmos pelo primeiro e segundo lugar? Nós ambicionamos chegar aí. 11º na África subsaariana e 13º em África. Então, Moçambique não está mal de todo, mas para tal, as outras economias, se estiverem paradas e nós fizermos muito mais, nós poderemos atingir lugares melhores. Mas dizer que nós estamos a trabalhar em relação àqueles indicadores que ainda poderemos fazer alguma coisa nos meses que nos restam, porque, como sabe, a avaliação é de junho do ano passado a maio, 31 de maio, 1 de junho deste ano. Mas como pretendem lidar, por exemplo, com aspectos que são levantados neste relatório, quando vamos falar, por exemplo, ao caso de burocracia, que ainda é apontado, não só no relatório, mas também pelo setor privado, burocracia em alguns procedimentos, sobretudo para determinados ramos de atividade, sob o ponto de vista de negócio? Por exemplo, em relação à obtenção da licença de construção, recorda-se que no relatório há 4 anos atrás, Moçambique levava cerca de 377 dias para obter a licença de construção. Trabalhou-se com o Conselho Municipal da cidade de Maputo, simplificou-se os procedimentos, informatizou-se o processo, eles estão até a reparar o cadastro neste momento, e reduziu-se para cerca de 80 dias. Então, isto veio a que Moçambique fosse avaliado em relação à obtenção da licença de construção, uma boa avaliação. Então, como este aspecto, nos outros também nós poderemos trabalhar, por exemplo, em relação ao licenciamento. Eu fiz referência ao projeto da plataforma, o IBAU. O que é que o IBAU traz? O IBAU traz a eliminação de burocracia, muitos procedimentos,
muito tempo que o cidadão tinha que esperar para obter a licença. Hoje já não precisa deslocar-se a vários locais, não precisa de preencher uma série de formulários, porque também tínhamos uma série de formulários. Tinha que ir à Justiça fazer reserva de nome, registro da empresa, tinha que ir à autoridade tributária tratar de noite, depois tinha que ir ao baú licenciar a atividade, depois de ter o licenciamento, teria que ir ao trabalho, ao Ministério do Trabalho, para tratar do horário de trabalho e do INSS. Depois tinha que deslocar-se novamente à autoridade tributária para preencher o modelo de início de atividade. Hoje, tudo isto pode tratar no baú. E com o sistema informático, o sistema é que vai mandar a informação para os vários ministérios, com o sistema da interoperabilidade a funcionar. Ou seja, os ministérios hoje não se comunicam entre si. A Plataforma Integrada de Prestação de Serviços ao Cidadão veio ajudar no processo de redução do tempo, procedimentos e custos e também evitar o contacto entre o cidadão e quem dá a resposta. Porque com este sistema informático, o cidadão hoje já não sabe quem é que dá a resposta ou com quem ele deveria subornar para o processo ser agilizado. Ele chega ao balcão de atendimento... Vamos dizer, reduz essas probabilidades de casos de corrupção, pelo menos a este nível. Sim, no sistema informático ele já não tem como, porque ele não sabe, nem o próprio funcionário do baú, no front office, ele não sabe quem é que está por trás. Imaginemos uma licença de turismo. O cidadão chega ao baú e mete o pedido da licença de turismo. O sistema vai canalizar, se for numa província, para a Direção Provincial do Turismo. Se for uma licença de turismo de competência central, vai passar para o Ministério. O Ministério faz a sua análise, passa pelas etapas e o cidadão ou recebe uma mensagem para se dirigir ao baú para levantar a licença ou que falta um determinado documento. Mas também vamos criar um portal em que o cidadão poderá acompanhar a etapa do seu processo, se está na aprovação, se está na revisão, se foi recusado, qual é o documento em falta. Então, isto vai ajudar a que o cidadão possa saber o que é que está-se a passar com o seu processo. Então, vai reduzir drasticamente, mas pronto, dizer de que ainda existe um e outro problema, nós estamos a trabalhar com os funcionários no sentido de passar-lhes a informação do que é que o governo pretende com a melhoria dos serviços ao cidadão. Cada vez servir melhor o cidadão para o serviço poder ser mais flexível, agilizarmos os trabalhos e em pouco tempo darmos resposta ao cidadão. Muito bem, doutora Paculo, esta questão da corrupção é focada de forma reiterada em quase todos os estudos feitos sobre esta questão do ambiente de negócios. Qual é a percepção do setor privado? Nós somos de opinião que ela, de facto, existe em algumas instituições, mas eu gostaria de trazer aqui a reflexão uma questão muito importante no âmbito desta questão das reformas. É que nós temos que considerar legislação positiva e legislação negativa. Recentemente, por exemplo, foi introduzido um processo de cobrança dos serviços notariais por via de depósitos que os utilizadores destes serviços têm que fazer junto da banca. Mas a decisão posteriormente foi adiada, vai ser introduzida dentro de alguns meses. É um caso de uma reforma que tem impactos negativos do ponto de vista de redução de tempo e de custos, mas por outro lado o governo ao introduzir esta modalidade visa reduzir a corrupção. Então é preciso balancear quais os benefícios que nós podemos obter da introdução de uma reforma desta natureza e que prejuízos é que isso tem. E sobre a legislação negativa, acho que era necessário fazermos uma avaliação dos vários procedimentos de legislação que impacta de forma negativa na atividade empresarial e começar a anular ou cancelar esse tipo de legislação. Muito bem, vamos agora sair para o nosso momento descontraído aqui no Economia e Negócios e hoje estamos a falar justamente do ambiente de negócios em Moçambique. Vou colocar uma questão muito curta às nossas convidadas de hoje, refiro-me à engenheira Rita Freitas e também à doutora Otília Paculo. Começo consigo, Otília Paculo. O quiz que nós temos hoje é o que ambiciona, sob o ponto de vista de posição de Moçambique no Doing Business e porquê? Como se chegaria lá? Querendo ser otimista, nós gostaríamos de ser excelentes, ocupar a primeira posição. Mas se conseguirmos ocupar os 3 primeiros lugares, seria melhor. E como os faríamos para lá? Isso implica termos maior responsabilidade no quadro deste processo de reformas, termos prazos claramente definidos
e, sobretudo, prestar contas em relação àquilo que é a agenda de reformas que é concordada num determinado exercício. Engenheira Freitas, ainda que de forma sutil já tenha dado a resposta, quero saber de si o que ambiciona para Moçambique nos próximos anos, do ponto de vista de posição neste ranking que é o Doing Business. Dizer que nós, quando elaboramos a estratégia para a melhoria do ambiente de negócio, tivemos em conta estes aspectos e o Governo pretende estar nos top 5 da SADC e, por que não, o primeiro ou o segundo da SADC. Então, nós estamos a trabalhar nas reformas necessárias de serem levadas a cabo para a melhoria do ambiente de negócios, tendo em conta não só os indicadores que são avaliados pelo Doing Business, mas o ambiente no geral. Dizer que o Governo está preocupado não só ter em conta os indicadores avaliados pelos vários relatórios internacionais, mas sim melhorar realmente o ambiente de negócios no país para cada vez mais servirmos melhor o cidadão e o nosso empresariado nacional. Muito bem, vou tocar agora num ponto que já tinha sido referenciado, mas é a altura então de aprofundarmos este capítulo, avaliarmos de forma mais minuciosa este capítulo, que tem que ver com o diálogo entre o Governo e o setor privado. Doutora Paculo, como avalia o fluxo de comunicação entre o Governo e o setor privado, olhando mesmo a este nível de diálogo, a este nível de interação Governo-setor privado, sobretudo para decisões de fundo que vão afetar aquele que é o desempenho do empresariado nacional? O que se oferece dizer sobre esta questão? Do ponto de vista de fluxo, o diálogo é bom, porque as partes encontram-se. É um diálogo que é baseado na boa vontade do Governo. Agora, há aqui uma questão crítica, é que este diálogo não está formalizado. Logo, não há obrigações entre as partes para o tratamento daquilo que são os problemas que estão inscritos nas matrizes. Então, uma das questões fundamentais é, em primeiro lugar, fazer deste diálogo um diálogo formal. Isso implicaria, por exemplo, a assinatura de um memorando de entendimento entre o Governo e o setor privado, que pode ser baseado, de facto, num memorando, numa carta acordada, ou ser de lei, um decreto. Talvez isto pudesse fazer com que quer o setor privado, quer o Governo, tivessem mais consciência e vontade de desenvolver este diálogo. Por outro lado, há o problema de qual é a abordagem que nós estamos a seguir para tratar esta problemática do ambiente de negócio do ponto de vista que problemas é que nós discutimos. Hoje, se olharmos para as matrizes que nós temos vindo a desenvolver, e foi uma experiência acumulada de vários anos, a abordagem que nós estamos a fazer da problemática do desenvolvimento do setor privado ou do ambiente de negócios é baseada em questões micro. Os pelouros vão submetendo às suas contrapartes, refiro-me aos ministérios, questões que muitas das vezes não têm representatividade nacional ou que são do interesse daquele grupo de empresários que pertence àquele pelouro. E isto acontece exatamente pela ausência desta formalização e da necessidade da CTA descer um pouco mais à base. Elencarmos estes problemas na base de uma consulta que parte dos nossos conselhos empresariais na província para a capital e lidarmos com o Governo Central. Há também a ausência de uma responsabilização. Quem são as pessoas que devem tomar conta destes assuntos? Não está muito claro. Por outro lado, a abordagem também está virada, como eu disse, para problemas micros, mas acho que nós devemos fazer uma viragem e passar a olhar para as políticas sectoriais, para o quadro regulamentar de cada um destes setores e, nessa base, identificar os problemas e tentar resolver, definir prazos e responsabilidades. Muito bem, engenheira Rita Freitas, o que tem a dizer sobre estas questões que foram colocadas aqui pela doutora Paculo no que tange ao diálogo governo-setor privado? Em relação a esse aspecto, dizer que eu considero bom o diálogo existente entre o governo e o setor privado, apesar de não existir nada formalizado. Dizer que nós temos trabalhado, como disse aqui a doutora Otília Paculo, e até fazer referência, nós tivemos numa conferência internacional há cerca de 4 anos atrás na Áustria e Moçambique foi considerado um dos países com um dos melhores modelos de diálogo, apesar de não estar formalizado. O que foi decidido ao nível do Conselho de Ministros é que
o Grupo Interministerial de Remoção de Barreiras ao Investimento, que é o GIRB, este grupo deveria ser ao nível de diretores nacionais, técnicos superiores do governo, em posição de liderança, para que eles levassem a cabo as reformas necessárias em cada um dos ministérios e não esperarem os técnicos cobrarem os trabalhos levados a cabo para aquelas reformas aos técnicos, mas que fossem eles responsáveis por recolher estes trabalhos, monitorar estes trabalhos ao nível do seu ministério e apresentar aos conselhos consultivos. Não esperarmos para sermos cobrados para levar uma reforma até ao seu fim. Dizer-lhe que nós estamos a trabalhar com o setor privado, como fez referência aqui a doutora Otília. Nós temos as matrizes que nos têm apresentado. Em 2013 apresentaram-nos uma matriz com 24 ações. Estamos a trabalhar com os ministérios, no sentido de cada ministério trabalhar com aquelas atividades. Há uma série de atividades que são transversais, então não envolve só um ministério. E como deve imaginar, há atividades que não é possível em 6 meses, em 1 ano, serem concluídas. São legislações, têm que ser aprovadas pelo Conselho de Ministros, têm que ir ao Parlamento, então levam o seu tempo. Então nós temos também avaliar e ver o que é que são reformas primeiro, porque as matrizes, quando são apresentadas ao Governo ou quando nós discutimos e apresentamos uma matriz de consenso comum, não temos em conta o que é reforma, o que não é reforma. Muitas das vezes, como estava aqui a dizer a doutora Otília, há ações que não são do interesse de todo o setor privado, mas é de um grupo de pessoas e que não são analisadas e não são canalizadas devidamente. Muitas das vezes não entendemos exatamente o que se pretende com aquela atividade. Então, o que estamos a fazer neste momento, estamos a trabalhar já com o setor privado, na identificação daquelas ações que realmente são reformas necessárias de serem levadas a cabo, as prioridades, para nós trabalharmos nestas matrizes com os vários ministérios, com os pontos focais do Grupo Interministerial de Remoção de Barreiras ao Investimento, para podermos realmente trabalhar, enquanto o Governo toma a decisão em relação à decisão da formalização do diálogo. Mas eu acho que não é muito importante a formalização do diálogo. O que interessa é pôr a máquina a funcionar. Se o governo e o setor privado estiverem alinhados, nós vamos levar a cabo as atividades trabalhando com os vários ministérios e fazermos a monitoria. O segredo está na monitoria das atividades para que elas sejam cumpridas. Muito obrigado, engenheira Rita Freitas. Muito obrigado também a si, doutora Otília Pacul. Nós vamos sair para mais um curtíssimo intervalo, mas o caro telespectador pode participar neste debate. Para tal, deixamos ficar o nosso correio eletrónico, que é o economiaenegócios@miramar.co.mz. Não saia daí, voltamos já a seguir com o Guia do Empreendedor.